Graças e paz a todos os participantes do canal Escriptologia. Este vídeo é uma série que estarei gravando a respeito dos fundamentos da sã doutrina. Em que criam os apóstolos? Em que se fundamentavam e quais foram o conjunto de doutrina apresentado por estes homens que seguiram Jesus por todo o seu ministério, terreno, até a sua ascensão aos céus, deixando a promessa para a instituição da sua igreja. E instituição eu estou dizendo implantação, não denominação. Quais foram o conjunto de ensinamentos, quais foram os conjuntos da doutrina estabelecida por estes homens e transmitida pelo seu presbitério, constituído posteriormente como liderança desta igreja cristã, este corpo estabelecido, aqui na terra como corpo de Cristo. Hoje nós vamos estar abordando um tema um tanto quanto polêmico, o tema sobre a Santíssima Trindade, ou como muitos gostam de chamar, a doutrina da Trindade. Como surgiu, quando surgiu e o porquê surgiu este ensinamento para fundamentar-se a fé hoje estabelecida e difundida no meio que chamamos evangélico. Nós vemos esta apresentação de um Deus Trino por alguns apologetas do século III, desde o período do ano de 200 e alguma coisa. Depois eu vou estar referindo datas exatas, mas ele é apresentado realmente para toda a cristandade num concílio chamado de Concílio de Nicéia, no ano de 325. E é sancionado, ratificado, estabelecido completamente em um outro concílio chamado de Concílio de Trento, do ano 381. Mas nas páginas bíblicas é estabelecido este princípio de um Deus em três pessoas, porque assim estabelecido, a palavra pessoa oriunda de persona, de personalidade. Nós vemos o credo de Atanásio e posteriormente chamado do credo dos apóstolos, sabemos que há ali diversos arranjos e acréscimos, pela teologia predominante na época, que é a teologia da Igreja Católica Romana. Mas nós vemos que isso foi nos transmitido. E ao examinar profundamente as páginas das Sagradas Escrituras, nós nos deparamos com um Deus que é um indivíduo, de individual, de único. Logo, a teologia trinitariana nos vem a afirmar que Deus é um em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eu quero levantar aqui alguns questionamentos, porque devido à diversidade e à expansão do crescimento, a diversidade de congregações, a expansão do crescimento da igreja nos primeiros séculos, alguns insurgiram como predominância e se autoproclamaram, como os estabelecidos
em uma hierarquia que também é inexistente na Bíblia Sagrada, para ocupar, né, e proclamar como verdade absoluta essa palavra, né, transmitida por Cristo em seu ministério e posteriormente difundida pelos apóstolos e presbíteros estabelecidos por eles. Mas nós vemos a Bíblia Sagrada nos dizer que Deus é único e não é de conhecimento, pelo menos não foi expressado nada a respeito desta teologia trinitariana nas páginas da Bíblia Sagrada. Encontramos um texto em Mateus e outro texto em 1 João, e ambos são textos redigidos por editores, né, da concepção trinitariana e introduzidos como acréscimo nas traduções posteriores, né, a eles. Validada pela tradição, posteriormente propagada pela Reforma, que foi um movimento dentro do catolicismo de insatisfação com as práticas. E outro dia eu estava até discutindo com um dos meus amigos obreiros, que a Reforma simplesmente trouxe uma apresentação moral, de cunho moral e intelectual, mas em nada, né, se mostrou excelente na mudança, no retorno aos princípios bíblicos, né, e valores espirituais. Então vamos para os textos que comumente nós vemos mencionado esta trindade. Mateus 28, capítulo 28, verso 18, 19. 1 João, capítulo 5, verso 7 e 8. E também temos uma citação em 2 Coríntios 13, 13, que é chamada de bênçãos apostólicas. Historicamente, todos esses textos são espúrios, ou seja, de nenhuma confirmação e comprovação pertencendo essas afirmações, essas citações no texto ao original, porque os tradutores que citaram esses termos bíblicos antes da legalidade e da predominância trinitariana fizeram menção deles existirem, né, nos textos originais. E é impossível concebermos uma fé em um Deus que é 3 em 1, porque nós sabemos que há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador. E a Bíblia está recheada de apresentações com esses fundamentos. Então eu venho diante de todos vocês a convidar para um exame mais aprofundado dentro desse princípio, porque precisamos estabelecer esclarecidamente quem nós estamos declarando como Senhor e Deus em nossas vidas. Dessas coisas dependem toda a nossa
expectativa nas promessas bíblicas. Então, meu amado e minha amada, está convidado. Eu já quero deixar aqui um questionamento. A existência de uma não trindade, se podemos usar esse termo, porque em nada se sustenta biblicamente esta afirmação de que Deus subsiste em 3 pessoas. Tá bom? Deus te abençoe. Deus seja louvado por isso. O Espírito de Deus, ele está em Deus e não é uma outra personalidade. O seu Espírito que está em ti só pode ser identificado como sendo você. Assim também é o Espírito Santo de Deus. Amém. Deus seja louvado e fiquem com Deus.